falando dos... Oi, Nath, boa noite. Beleza. Nathaniela aí. A Evelyn, boa noite, Evelyn. Eu acho que a Evelyn estava semana passada também, né? Legal. A gente estava aqui numa reunião anterior do Comitê Gestor do Pontão de Cultura Rio Verde. Todo mundo que é ponto de cultura está convidado a se integrar, né? Está todo mundo aqui na região, a convidar os pontos de cultura que vocês conhecem, a estarem com a gente nessa labuta, né, de difusão da cultura viva aqui no sul de Minas. Estávamos falando sobre uma diferença injustificável que foi constatada a respeito dos editais para culturas populares e para pontos e pontões de cultura. Falávamos o seguinte agora há pouco. Nos editais de cultura, de premiação para mestres da cultura popular, houve uma diferenciação. O mestre da cultura popular, que representa um coletivo, ele pode ser proponente no mesmo edital como coletivo, e ele pode ser proponente como mestre, como pessoa que está lá pleiteando uma premiação para ele próprio, né? Então, houve essa diferenciação que o Léo consultou aqui os editais, os modelos, né, de editais que o MINC propôs, que o Ministério da Cultura propôs, e eles de fato separam, né, pontos e coletivos, pontos e pontões. Não, a Secult aglutinou, né, põe no mesmo edital pontos e pontões de cultura, põe no mesmo edital todas as categorias de fomento, né? Então tem lá moda, audiovisual, literatura, cinema, cineclubismo e tal, tudo no mesmo edital. O Vagão, por exemplo, tem uma feira literária e tem um cineclube. A gente tem que optar por um dos dois, porque eles foram aglutinados no mesmo edital. E aí, para pontos e pontões de cultura, aconteceu o mesmo, né? O pontão de cultura, por exemplo, o Vagão é o representante do pontão de cultura Rio Verde. Se a gente entrar com um projeto como pontão de cultura, a gente não pode, a rigor, né, a princípio, a gente não pode entrar com um projeto como ponto de cultura. E são coisas diferentes, né? Um pontão pressupõe uma articulação, um plano de trabalho compartilhado com vários pontos de cultura, ao passo que o ponto de cultura faz projetos para subsistência, né? Busca fomento para ações próprias. E aí, qual que é a do Vagão? Assim, o Vagão vai disputar 5 oportunidades como pontão de cultura, ou ele vai disputar 40 oportunidades como ponto de cultura? Se a gente opta para ir como ponto de cultura, a gente talvez impeça que o pontão de cultura Rio Verde busque recurso, porque ele está vinculado ao CNPJ do Vagão. Então, a GISA, né, que é a Agência Territorial de Cultura, colocou esse problema, deu uma perspectiva para a gente de que talvez seja sensato dissociar, né, assim como faz para a cultura popular, o agente que representa um coletivo, né, para que todos os pontos que representam pontões também possam brigar pela sua subsistência. Se trata disso. Então já tem essa diferença também. E semana passada ficamos com algumas dúvidas, então eu queria abrir a roda de conversa aí para quem está especulando editais, quer tirar dúvidas. Dudu, pode falar, Dudu. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal, para quem ainda não falei. Na real, eu estou com uma dúvida no edital 2, aproveitando o gancho aí que você está falando dele, sobre o edital de premiação, a respeito disso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo projetar. Eu acho que o Ronildo ou o Léo vão saber sanar essa dúvida que eu estou tendo, que é a seguinte: é a respeito da... Aqui, eu acho que vai dar para ver aqui, ó. Vocês estão vendo? Estão vendo? Então, agora sim. Ó, concorrência concomitante. Você entendeu isso, Ronildo? Rapaz, na verdade eu não li isso. Eu vi os outros editais só. Essa aí eu não vi. Esse eu não vi, é o 2, né? Eu vou dar uma lida aqui. Ó, os agentes culturais que optarem concomitantemente as vagas destinadas à ampla concorrência, ou seja, concorrerão ao mesmo tempo nas vagas da ampla concorrência e nas vagas reservadas às cotas, podendo ser relacionado de acordo com a sua nota ou classificação no processo de seleção, ou
Os agentes culturais optantes pelas cotas que atingirem nota suficiente para se classificar no número de vagas oferecidas para ampla concorrência não ocuparão as vagas destinadas para preenchimento das cotas, ou seja, serão selecionados nas vagas da ampla concorrência, ficando a vaga da cota para o próximo colocado optante pela cota. Vocês entenderam? Léo, eu acho que pode explicar. É o seguinte, é que a pessoa que ela está concorrendo à cota, né, ela também está concorrendo à ampla concorrência. E aí o que acontece, Dudu? Por exemplo, vamos supor que o Batuque está concorrendo pelas cotas, mas ele tirou 100 no projeto dele e a nota de corte da ampla concorrência foi 98. Ele entrou pela ampla concorrência. Mesmo que ele seja uma pessoa que está concorrendo às cotas, então, ele não vai consumir vaga de cota. Entendeu? Aqui em Varginha, por exemplo, a gente teve uma situação na última PNAB que foi assim. Teve pessoas como a gente teve um problema aqui, que muita gente passou com nota máxima. E aí, mesmo pessoas que tinham concorrido à cota, que tinham passado com nota máxima, estavam consumindo cota. Foi uma irregularidade. Né? Então, é isso que eles estão falando. Eles estão querendo dizer que quando você concorre à cota, né, o primeiro parágrafo, eles estão falando que quando você concorre à cota, você também está concorrendo à ampla concorrência. Certo? Não é porque você está concorrendo à cota que você deixa de concorrer à ampla concorrência. Entendi. E o segundo parágrafo está falando que, assim, se porventura você é uma pessoa negra ou indígena que está concorrendo à cota, mas a sua nota for suficiente para entrar pela ampla concorrência, você não consome cota. Aquela vaga de cota que você, em tese, consumiria, fica para uma outra pessoa, porque você entrou pela ampla concorrência. Entendeu? Fala para optar, né? Porque você pode ser uma pessoa negra e indígena e não querer concorrer à cota. É uma opção. Né? Se você não quiser concorrer, você não é obrigatório. Mas uma vez que você opte por concorrer à cota, você também está concorrendo à ampla concorrência. Entendi. No caso dos congadeiros aqui de Lambari, então, seria melhor optar pelas cotas, né? Com certeza. Sim. Com certeza. Sim. Beleza. Já sanou minha dúvida. Obrigado, Léo. Acho que o Ronildo quer falar. Boa noite, pessoal. Só para complementar, quando surge essa questão de dúvida em cota, uma forma boa de pensar é assim: se forem 10 vagas e tiver 30% destinado à cota, as vagas da ampla concorrência são 7. As 3 últimas vagas, elas são para a cota. As 3, né, são 7 e 30%. São da cota. Então, uma pessoa que concorre à cota, ela pode estar naquelas 7 primeiras vagas, mas a pessoa que só concorre à ampla, ela não vai concorrer naquelas 3. Então, mesmo que uma pessoa que não seja de cota tenha uma nota maior que outra que é da cota, naquelas 3 vagas é a da cota. Sempre pensar isso, né? Que o pessoal tem muita dúvida como que faz, mas o entendimento é esse. É só para completar. Fala, Léo. Opa. Então, falando a respeito de cotas, aí eu acho que vale a pena chamar a atenção também, de novo, né? Mas antes, assim, eu queria pedir que a Nathaniela e a Evelyn se apresentassem, porque não me lembro, a Nath eu sei que não estava na reunião passada, a Evelyn eu não sei se entrou e saiu, porque teve uma galera que entrou, ficou off e saiu, e na sequência eu comento aí 2 comentáriozinhos breves sobre tudo que foi dito sobre cotas. Boa noite, Nath, Evelyn, bem-vindas. Boa noite. Eu vou pedir desculpa que tem muito barulho aqui, tá? Eu tô de intrusa aqui, né, Léo? Meu nome é Nathaniela, eu moro aqui em Varginha. Eu montei um projeto que chama Pessoal Elas Fazem, só que eu dei uma pausa nele justamente para entender melhor em que momento eu consigo montar um projeto. Porque eu até montei um projeto, o Léo me ajudou muito, né, Léo? Mas eu não consegui entrar no processo. E eu ainda fico muito, assim, confusa com tudo, eu acho muita informação, como eu não sou muito do ramo,
eu fico bem perdida. Então, eu fico participando, tentando entender um pouco, e a hora que for o momento, eu volto com o meu projeto. E esse projeto é um festival direcionado a mulheres, em sua maioria artesãs, e é isso. Prazer. Legal. Valeu, Nath. Projeto muito interessante que mobiliza artesãs de Varginha. Eu tive contato com ele no ano passado no simpósio de literatura que teve lá da PSUL. Aí reencontrei a Nath lá com esse projeto legal, com outras pessoas que participam dele. Chegou o Leandro também. Boa noite, Leandro. Evelyn, gostaria de se apresentar? Boa noite, gente. Vocês me escutam? Sim, bem. Tudo bem? Eu sou novata aqui, na verdade. Prazer todo mundo. Eu me chamo Evelyn, eu sou de Alfenas. Eu moro aqui já tem 10 anos. E eu represento Maracatu Muiraquitã, aqui de Alfenas, um grupo de maracatu. Eu também sou novata nesse mundo de editais ainda, mas a gente conseguiu aprovar, né, pela Paulo Gustavo, pela PNAB aqui do município também ano passado, então estamos aí na luta para entender um pouquinho mais dos editais, conseguir melhorar nossos projetos e continuar aproveitando, né, essas oportunidades, tentando manter vivo, né, esse projeto cultural que a gente tem aqui em Alfenas, que já existe aqui há 22 anos. E é isso, assim, eu sou de Alfenas, estou aprendendo aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Valeu. Leandro, boa noite. Você gostaria de se apresentar? Bem-vindo. Bom, fica o espaço aberto. Se o Leandro entrar aqui, a gente bate um papo com ele. Legal, todos nós nos conhecemos então. E aí, sobre esse lance da cota, né, esse dispositivo, eu acho que é uma inteligência dos editais, né? Que assim, se a pessoa concorre por cotas, cota, obviamente, significa, né, um processo de inclusão da pessoa que não entrou, conseguiu pelo mérito, mas tem uma faixa de reserva de faixas pelo mérito do edital de pontuação para uma reparação, né, histórica, social, importantíssima, relevante. Então, é natural que uma pessoa, assim como... Isso foi uma orientação que eu aprendi ao longo do tempo com a Feira Literária do Vagão, que tem um pensamento afrocentrado como tema e tudo. Com o tempo eu fui amadurecendo essa ideia. A coisa da cota é muito prodigiosa nesse sentido de, assim, se o projeto da pessoa preta, ele somou ponto na concorrência ampla, né, na avaliação geral dos editais, ele faz pontos suficientes para ser classificado, não faria sentido ele tomar uma cota só porque se trata de um proponente que tem o mesmo perfil étnico, ou que tem o mesmo perfil, enfim, nem sempre é étnica, né, a coisa assim, enfim, por qualquer característica que seja destinada às cotas, que são sempre cotas de reparação. Então, beleza, eu acho que isso é um ponto pacífico e eu acho que é uma inteligência dos editais. Já não é uma inteligência dos editais, na minha opinião, essa separação, por exemplo, pega os pontões de cultura que tinham 7 oportunidades no ano passado, agora elas passam a ter 5 divididas em 2 categorias. Ou você concorre a 3 ou você concorre a 2. Né? É uma loteria muito cruel que eu acho que os editais propõem para todas as categorias. Quando todas as linguagens artísticas ficam condensadas no mesmo edital, né, que é o edital 4, né, uma pessoa que tem duas atividades bem-sucedidas, importantes, relevantes para o seu território, só pode concorrer em uma. Muitas categorias de circulação foram parar em bolsas, né? E aí tem umas coisas do tipo assim, circulação para grupo musical, R$20 mil. Pô, como é que você vai circular com R$20 mil, né? Você vai circular... Aí eles chegaram a um conceito muito cretino, francamente, quer dizer assim, o que quer dizer circular se você só tem R$20 mil para circular? Você vai tocar numa cidade ou outra que não seja a sua. Isso é circulação de R$20 mil. Então você pode fazer um projeto que você só vai a um lugar. Isso vai ser considerado circulação. O conceito de circulação, né, está implícito, né, e há vários lugares. Aí faz essa coisa de um enxugamento muito severo, né? Então, quem está na música, no teatro,
e quer circular, tem 20 mil reais, tem 30 mil reais. Aí, prodigiosamente, quem quer circular com audiovisual, e aí eu acho que só pode ser uma questão de lobby, né? Aí você tem 150 mil reais no edital 4, você tem 110 mil reais no edital 4, 150 mil reais no edital 3, pessoal do audiovisual. Como é que eles conseguiram isso? Se o pessoal da música, que é muito maior número do que quem faz audiovisual, conseguiu 30 mil para circulação. O pessoal do teatro, que são grupos, né, tão difusos, né, tão numerosos quanto uma equipe de audiovisual, por que uma circulação de 20 mil reais para o teatro? Isso diz respeito a lobbies, né? Isso diz respeito a acessos às instâncias de poder que definem quem vai receber quanto. Isso precisa ser percebido também, né? Acho isso assim. Precisa sacar isso, né? Para circo, quanto será que são as oportunidades? Tem 2 editais para circo? E esse do audiovisual é o seguinte, tem também uma separação, que nesse caso privilegia, né? Quando você junta várias categorias no mesmo edital, diminui a chance das pessoas participarem mais de uma vez, concorrer mais de uma vez. Porque não é essa pessoa ser contemplada mais de uma vez, ela não poder nem concorrer. E aí você tem lá, festivais e mostras de cinema, 110 mil reais para circulação de audiovisual, né? Circulação de obras. Aí lá tem uma categoria para o produtor de audiovisual, tem 150 mil reais para ele circular com o filme dele, botar o filme dele para rodar. Isso soma muitas oportunidades de 300 mil reais, né, somadas, né, e tal. E outras categorias, se você somar 2, dá 40 mil, dá 30 mil, né, muito desigual, porque não está falando de produção cinematográfica, que é muito caro, está falando de circulação, né. Inclusive a produção foi censurada, né, num certo sentido. Só tem verba, segundo o Lucinho, que é do ramo, só tem verba para longa, não tem verba para médias e curtas. Mas eu falei demais. Léo, pois não. Série também. Eu queria comentar que eu acho que isso aí é muito importante a gente conversar, né? Que essas construções é uma construção longa e é uma coisa que vai ricocheteando, né? A gente não acerta de cara, a gente da sociedade civil, na construção do formato dos editais. Por isso que é tão importante a gente se manter sempre mobilizado, participar das escutas, né? Não desacreditar desses nossos instrumentos de participação, porque cada vez a gente vai conseguindo ajustar um pouquinho, né? Você vê, no primeiro ciclo da PNAB, o volume de recursos que chegou para o Estado foi maior. No segundo ciclo da PNAB, o Minas Gerais assinou um PAC, né, com o governo federal, e parte do recurso da PNAB ficou associado ao PAC. Eu creio que deve ser para obras culturais dentro do PAC, é um acordo que o Estado assinou com a União, e vários estados assinaram. Então, o volume de recursos foi abatido. Isso já diminuiu o volume de recursos. Aí aconteceu uma outra coisa, que foi o seguinte, teve o Conselho Estadual de Cultura, vocês procurarem no YouTube, procurem a 46ª e 47ª reunião ordinária do CONSEC, aconteceram no ano passado, que foram as reuniões onde eles discutiram como é que eles iam fazer a divisão dos recursos, né? Eles estão sempre buscando uma forma de fazer um rateio dos recursos que seja um rateio racional e justo. Então, a Secult apresentou alguns cenários, e os conselheiros representantes da sociedade civil foram apresentando outros cenários de divisão, e até eles escolherem qual cenário que seria o rateio dos recursos entre os segmentos. Então, o primeiro cenário que foi apresentado era um cenário baseado, que era a distribuição dos recursos proporcional à quantidade de inscrições no último edital. Então, esse cenário era um cenário que alocava uma quantidade grande de recursos para a música, para o audiovisual, para o teatro, que são os segmentos que têm mais agentes culturais participando atualmente, né, pelo histórico dos últimos editais. Em contrapartida, vários segmentos, segmento de museu, segmento de circo, segmento de literatura, eles tinham pouca participação e, proporcionalmente à quantidade de inscrição, eles iam ficar com
uma quantidade de recursos muito reduzida. Então, tem essa disputa de recurso entre os segmentos lá dentro do CONSEC, e essa disputa acaba que fica, ela tende a tomar uma dimensão de disputa entre segmentos, e não uma disputa pela construção de um critério, que seja um critério racional, que pense da coisa de uma forma sistemática, para chegar de uma maneira mais equilibrada para todo mundo. Então, ele propôs esse primeiro critério, propôs um outro critério que seria assim, e se a gente dividisse tudo por igual? Independente de tudo, pega esse recurso, divide pela quantidade de área e vê como é que faz. E foi colocando cenários assim, fez um outro cenário que era a média das duas coisas. E eles foram apresentando vários cenários. O que chegou no final, e eles acabaram, aí chegou no final, eles tinham 3 alternativas para votar. Uma, que era mais próxima desse primeiro critério, que já tinha sido ajustada, mas que era mais alinhada à distribuição por inscrição, e uma outra, que era uma média que ela fazia uma distribuição muito maior de recursos de cima para baixo, que igualava um pouco mais, criava uma distribuição forçada para tirar recursos das áreas que vinham recebendo mais recursos e jogar para as áreas que estavam recebendo menos, historicamente. E aí, o que aconteceu? Dessas 3 opções que tinha, a sociedade civil, os representantes da sociedade civil se dividiram. Votou um pouco nesse, um pouco nesse, um pouco nesse, ou eram 4 cenários, não teve nada nesse e o resto dividido nos outros 3. E o poder público fez o quê? O poder público votou em bloco, todos os conselheiros do poder público votaram em bloco na mesma alternativa que a superintendente de fomento escolheu, né, por eles, porque eles são do poder público. Então a chefe da Secult escolheu uma alternativa que foi essa, que fez uma distribuição com uma distância menor entre a quantidade de recursos dos setores que vinham recebendo mais e dos que vinham recebendo menos, que colocava mais recursos vamos dizer assim, nos segmentos anões, nos segmentos que tinham pouca participação. Então, segmentos como a música, por exemplo, perderam mais de 25% do recurso em relação à última edição. Audiovisual também, teatro também. Então, as grandes áreas no sentido da quantidade de participantes, ficaram com pouco recurso. E aí coube aos conselheiros levar isso para os fóruns setoriais e perguntar, nós temos pouco recurso esse ano. Além de ter caído por causa do PAC, nós tomamos aí uma tunda na distribuição do recurso, e então a música ficou com um valor muito, mas muito inferior mesmo ao que foi o primeiro ciclo da PNAB. E teve que optar. Falou, nós vamos colocar dinheiro para fazer festival? Um festival você vai precisar de 150 mil. Com isso dá para fazer 10 singles. E o pessoal tem mais demanda de single. Então vamos colocar para single, não vamos colocar no festival, né? O audiovisual recebeu menos recursos do que a música, mas fez a alocação conforme o que eles entenderam que era prioritário dentro dos debates setoriais no Fórum do Audiovisual, e assim por diante, né? A questão de agrupar várias coisas em um edital só, Lelo, também foi uma tentativa de acerto. No primeiro ciclo da PNAB, eram 13 editais diferentes, né? A gente teve no primeiro ciclo da PNAB estadual 13 editais, então era uma quantidade muito grande de edital, e o pessoal reclamou muito, falou, nossa, é muito edital para estudar, como é que eu vou entender isso tudo, não sei o quê. Aí levaram essa demanda para o CONSEC, e aí eles falaram, a gente pode tentar fazer os editais agrupados, a gente agrupa tudo por categoria dentro do edital só, para tentar ficar mais simples a participação, e não sei o quê. Aí, agora que fizeram assim, a gente está vendo que o cobertor é curto, que a gente cobriu o pé, descobriu a cabeça, né? Então, diminuiu a complexidade para você estudar os editais, mas, por exemplo, teve um impacto na questão da concentração, que tem a regra de concentração, você só pode participar em uma categoria de cada edital, então, cada agente cultural perdeu a oportunidade de participar nos 13, porque agora em cada edital, que são 5, de 13 caiu para 5, e ele só pode participar em uma categoria de cada edital. Então, jogou primeiro para multiplicidade de edital, não deu certo. Agora jogou para juntar tudo no edital só, também não deu muito certo. No próximo ciclo vai ter que tentar achar uma outra alternativa que seja intermediária a essas duas.
E assim vai. É uma construção que vai ciclo a ciclo a gente debatendo e tentando achar o caminho. Não vem pronto a princípio, né? Então, a gente tem que participar das discussões para poder ajudar a elaborar, acelerar esse processo. Beleza, Léo. Cara, mas eu acho o seguinte, que nesse ajuste, né, havia uma multiplicidade de editais, e aí tudo bem, era preciso ler 13 documentos. E, enfim, eram longos, era difícil entender para alguém que quer fazer uma proposta, tipo a Nathaniela, que está chegando, tá tentando pegar a mão de como fazer isso, que não é uma coisa de outro planeta, né? Fazer uma proposta tem que ser uma coisa acessível, é um pressuposto da política pública. E aí tudo bem, era complexo. Aí desenxugam para 15, estressam as possibilidades de concorrência, e aí você tem uma justificativa, mais gente vai ter acesso. Mas essa coisa da inserção de novos... esse pequeno avanço na política pública, né, de que, não, agora cada um só pode fazer uma aposta, por isso vai ter mais gente apostando, então populariza. Mas isso é feito mediante um cenário que junta coisas muito distintas entre si, que faz uma distribuição muito estapafúrdia e irracional dos recursos, e estressa o setor, né? Foram mais de 3 mil oportunidades em 2020, na PNAB 1, 2025, e agora são 2 mil e poucas na PNAB 2026, enxugou o número de oportunidades. Teve essa coisa, né? O PAC aqui em Minas foi isso, né? 30 milhões foram para a construção de escolas, uma política pública, mas tungou de uma coisa que é a única política pública que chega para os artistas, né? Se poderia ter outras fontes. Mas eu queria fazer uma transição aqui também desse aspecto político, que é importante todo mundo ter em mente, quem vai concorrer, saber, né, que o artesanato da Nath, eu não sei qual é o setor da Evelyn, talvez ela tenha dito e eu comi bola aqui, mas também o Rodrigo, né, pessoa que está mais ligada à cultura popular e tal, teve essa coisa, né, na subdivisão de tudo, para que mais gente tenha acesso, de repente você tem assim, o vagão, que é um ponto de cultura, ele tem que optar entre concorrer como ponto de cultura, como subsistência, e como pontão de cultura, que é uma aposta de 5 oportunidades para o estado de Minas inteiro. Mas é uma aposta prodigiosa, porque é estruturante, né? Tal. Mas talvez a gente possa concorrer a 40. Enfim, juntar essas duas coisas é uma maneira cruel de fazer a seleção, né? De oportunidades. Quem pode, quem não pode. Mas aí, assim, e ao mesmo tempo também eu acho que a gente podia, nos aproximando aqui de quem precisa se inscrever nesse ano, trazer umas informações mais corriqueiras, como, por exemplo, galera que está entrando, vai concorrer, o proponente precisa estar cadastrado no Dicentra, não é de um dia para o outro que se faz isso, providencia o cadastro imediatamente. E a outra informação enxugou para 5 editais, mas agora tudo que você precisa saber não está no edital. Você tem que ler o edital, e aí você tem que ler o anexo que informa para você quais são os critérios de avaliação do projeto. Né? Como é que o seu projeto vai ser avaliado? Isso não está nos editais, agora está como anexo. Fazia parte dos editais. Isso é uma dificuldade de inscrição. Você não pode, nesse ano, se informar sobre tudo que você precisa fazer lendo apenas o edital. Tem que ler o anexo que informa os critérios, tem que ler o anexo que informa as cotas, em geral eles estão separados, então tem que entrar lá, ver o edital e os anexos que você precisa ler. Então teve uma coisa assim, né? Enxugou para simplificar, mas dificultou porque separou as informações em vários documentos que a pessoa precisa acessar. Pois não, Léo? Era só para pontuar que é isso mesmo, né? Assim, a PNAB, ela vai ter, ela é fomento direto, né? Então, a PNAB, ela é estruturante do Sistema Nacional de Cultura, e ela é estruturante justamente nesse sentido que ela tem que ser esparramada, né? Você tem uma quantidade muito limitada de recursos, e a ideia é você fazer esse recurso chegar em todos os rincões, e para isso acontecer, não vai ter muito jeito. Tipo assim, eu vou ter que ser contemplado 1 ou 2 vezes nos 5 anos da PNAB,
para que consiga participar mais gente, e mais gente saber que existe um processo participativo, que existe um fomento direto, porque esse fomento direto, só ele vai conseguir chegar no menino da periferia que faz hip hop, ou que faz a fotografia, ou que faz o audiovisual com celular e tal. Agora, por exemplo, uma instituição que nem o Vagão, uma entidade, um ponto de cultura legítima, já com CNPJ, consegue acessar recursos de outras políticas públicas, consegue acessar emendas parlamentares, consegue acessar, escrever editais para a lei estadual de incentivo à cultura, para a lei Rouanet, para a lei municipal de incentivo à cultura. Então, tem toda uma gama de outras políticas públicas que entidades mais profissionalizadas conseguem acessar. E a PNAB não vai conseguir mesmo saciar a necessidade de todos, né, assim, no volume que a gente gostaria. Né? Então, eu acho que é uma aposta interessante, a aposta na desconcentração, mesmo que seja uma coisa dolorida para a gente quando a gente propõe e não é contemplado, né? Mas você pensar assim, pô, eu não fui, mas alguém que nunca foi, dessa vez foi. Então, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa positiva que a gente precisa conquistar com a PNAB, porque senão ela pode acabar. Beleza, obrigado, Léo. Dudu? Dessas incongruências todas aí que vocês estão elencando a respeito desse novo ciclo, né, do PNAB, eu tenho uma dúvida que está me pegando aqui no edital 4, que tem a ver com essa aglutinação toda aí de todas essas linguagens que eles colocaram no mesmo edital, né, que todos os projetos, todos os proponentes, eles têm que apresentar projetos que contenham recursos de acessibilidade, né, e aí todo o edital discorre aqui falando sobre aspecto arquitetônico, legenda, comunicacional, etc. E aí você vai ver, por exemplo, nas categorias de audiovisual do edital 4, a gente tem desenvolvimento de roteiro e projeto audiovisual para longa-metragem de animação, desenvolvimento de roteiro audiovisual para longa-metragem de documentário, desenvolvimento de roteiro de longa-metragem de ficção, desenvolvimento de roteiro para série de animação, desenvolvimento de roteiro para série de documentário, desenvolvimento de roteiro para série de ficção. Então, como é que a gente coloca acessibilidade no desenvolvimento de roteiro? Como é que a gente consegue prover isso no projeto? Alguém se dispõe? Fala, Dudu. Eu não aprofundei agora, nesse ano, nessa parte. Mas no ano passado, nos outros anos, tinha as categorias em que não se aplica. Coloca lá, não se aplica. Como é que chama? Acessibilidade. Agora, a questão é que eu não sei como é que eles vão fazer agora, dia 6, esse tira-dúvidas, porque a questão está tudo. Hoje o Léo já me apresentou aqui umas questões lá que ele mostrou sobre a pergunta lá da circulação, e o pessoal, eu tive na Secult, sexta-feira passada, falando com a Renata, Léo. Lembra a Renata que teve aí? Teve a Maria Luísa, né? A Maristela e a Renata. Aí, as perguntas simples que eu levei para ela lá, eu estava na Secult. Aí ela pediu para eu mandar um e-mail para a Secult, para responder a mesinha do lado, assim, que era aquela mesa do lado que ia responder. Então, eu vi isso que está falando que todos precisam, mas no outro edital também estava, né? Todos precisavam de acessibilidade e alguns na hora colocava não se aplica. Mas é uma pergunta também para a gente já mandar lá. Parece que eu não tinha visto isso aqui também, ó, que a Gisela colocou. Eu achei que eu ia ter que disponibilizar um roteiro em braille. Não, assim, não se espante. De repente eles vão falar isso, né? Dessa vez está mais complexo. Pode ser.
uma das medidas que tem lá na instrução normativa, até coloquei o link aí, galera, no chat, que é a instrução normativa que fala de todas as medidas de acessibilidade, né? Essa instrução número 5 aí, ó, de 2023. Uma das medidas que talvez se aplique, Dudu, é linguagem simples, né? Que você pode justificar. Fala, não, meu roteiro, eu fiz um estudo para que ele implemente uma linguagem simples, porque a minha ideia é que esse roteiro atinja um público tal. Então, fez um estudo da linguagem que vai ser utilizada. Então, enfim, né, essa é uma das formas que, de repente, você pode justificar que você fez um esforço de simplificação da linguagem, e isso é uma medida comunicacional de acessibilidade. É uma saída, Léo. Boa. É até melhor colocar isso do que não aplicável, né? Acho que é melhor. Conta até mais, né? Bem pensado. Sim. Obrigado, Léo. Obrigado, Ronildo. Dudu, eu acho também que todo mundo que está com um problema parecido pode pensar na acessibilidade atitudinal. Contratar alguém, PCD para o projeto, contratar alguém que te dê uma perspectiva de como pensar um filme desde o roteiro para que ele funcione por uma linguagem acessível. Talvez provavelmente só se faz isso com um filme pronto, né? Você pega lá e... Pois é, porque a categoria, ela distingue como desenvolvimento de roteiro, especificamente. Você vai desenvolver o roteiro só. Então, você não vai vender o roteiro, você não vai executar o roteiro, entendeu? Pois é. Mas aí eu acho que é uma questão muito interessante para a meta de acessibilidade que a política pública propõe, é você pensar que a acessibilidade no audiovisual ela é pensada a partir do filme pronto. Verdade. Vou botar uma descrição, vou botar uma libras, não sei o quê. E se você tiver preocupações desde o momento da escrita do roteiro, será que isso não pode resultar num produto final sem prejuízo da linguagem artística mais acessível? É uma questão instigante, né? E também tem a acessibilidade atitudinal. Você pode contratar PCD para o seu projeto, inclusive para te orientar a respeito disso. Quais são os meios? Qual é a dificuldade de um PCD para interagir com esse roteiro, né? Para entender que filme está em preparação e tal. Essa audição talvez seja uma possibilidade interessante de inclusão, na perspectiva de inclusão direta. Você vai pagar alguém para ter essa interlocução no seu desenvolvimento do roteiro. Valeu, Léo. Boa dica também. Dúvidas? Quem está lidando com editais, está com dúvida? Mais uma pontuação aqui, enquanto ele estava também, fiquei curioso, quanto à acessibilidade aí do roteiro, e eu joguei aqui no GPT com o nosso amigo, só para ver o que ele gerava para nós aqui. Aí apareceu de acessibilidade comunicacional, tradução de roteiro final para Libras, vídeo resumo do roteiro, gravação de áudio do roteiro, audiodescrição narrativa, outras coisas aqui que eu achei legal também. Acessibilidade no processo criativo, que é a escuta de pessoas com deficiência na consultoria, laboratório aberto para participação do público diverso, outra coisa que eu achei legal. Acessibilidade futura. O roteiro será concebido já prevendo inserção de audiodescrição, acho que isso daí pontuar também é legal. Diálogos adaptáveis para legendagem e cenas pensadas para leitura corporal e inclusão do público surdo. Aí outra coisa também que eu tenho dúvida. Quanto ao edital 4 aqui, essa concorrência única que a gente pode ter, né? Eu não lembro se foi falado no último encontro nosso, mas eu represento um coletivo e também sou proponente de forma individual, né? Tanto proponente CNPJ quanto proponente pessoa física. No caso da concorrência como representante de coletivo, de grupo coletivo sem CNPJ, eu posso estar concorrendo junto? Concorrendo tipo 2 vezes, representando o coletivo, porque o interesse realmente é completamente diferente ali. No caso, eu não poderia concorrer CNPJ, MEI e pessoa física, né? Ou posso também?
Pensando assim, não na possibilidade de eu concorrer, mas para mim entender a lógica. Sim, Léo e Ronildo ficaram, né, positivando ali o tempo inteiro, eles podem falar. Quer falar, amigão? Manda ver. Vamos falar. É que tem os tipos de agente cultural, Brian, que define lá no edital, e aí você vai ver, tem um primeiro tipo de agente cultural que é pessoa física ou MEI. Esse é um tipo. Então, no edital que você só pode colocar uma inscrição por agente cultural, se você colocar como CPF, você não poderá colocar como MEI. Ou se você colocar, eles vão considerar que você colocar por último. Né? Se você, representante de coletivo é outro tipo de agente cultural. Então, no mesmo edital, você pode concorrer como CPF ou MEI, e você também pode concorrer como representante de um coletivo. Você também pode representar um coletivo concorrendo nesse edital, né? E, paralelamente, mesmo assim, você poderia também, se além disso, você tiver um CNPJ, né? É outro tipo de agente cultural. Se você tiver uma associação, por exemplo, né, que é uma associação formalizada, você pode concorrer como pessoa física e você pode concorrer como no CNPJ da sua associação e você poderia também ser representante de um coletivo. Até onde eu entendo, você tem uma inscrição por cada tipo de agente cultural. Beleza, obrigado, Léo. O Ronildo tinha levantado a mão também. E até antes do Ronildo falar, vou lembrar aqui que a Giza pôs aqui no chat o link para quem precisa mandar perguntas para a próxima live da Secult, né? Sugerir perguntas. Está ali, o Léo também pôs um link aqui, instrução normativa, né? Sobre implementação de ações afirmativas, dizendo como a letra da lei propõe, né? Então, necessariamente, os editais têm que respeitar essa legislação que o Léo apresentou aqui. Alguém tem dúvida aí sobre os editais que está concorrendo? Você chegou a eleger um edital para concorrer, Nath? E talvez a Evelyn também possa falar sobre isso, o Rodrigo? Não? Eu acho que, salvo engano, o artesanato está previsto no edital de bolsa, o edital 1. Se alguém tivesse... Não, é no 4. 4? É do termo de execução cultural. Uma coisa, pessoal, para lembrar aqui... Ô, Evelyn, quer falar primeiro? Pode falar. Essa questão que o pessoal está tirando a dúvida, nós conversamos isso da outra vez e ficou, na outra reunião, e ficou essa dúvida. Nós temos que prestar muita atenção que aí depois também teve uma reunião da Secult, pelo menos isso esclareceu, isso que o Léo falou. Eu não posso inscrever como CPF como MEI. O MEI está no mesmo agente cultural. Ou eu escrevo como CPF ou eu escrevo como MEI. Porque tem tem gente que acha que o CNPJ do MEI é igual ao outro CNPJ, aquelas confusões. Mas isso está claro. E aí, uma outra questão que nós conversamos é o seguinte, que quando há duplicidade de inscrições, vai ser considerada a última. O pessoal costuma confundir, achando que a duplicidade é do mesmo projeto. E está escrito aqui no edital 3, porque cada edital está de um jeito, né? Mas vai tudo valer de um jeito só. Que eles vão a explicação que a Renata me deu disso, quando eu falei para ela lá na Secult, cada edital está falando uma coisa, em questões que vão ser, a gente sabe que vão ser para todos. Ela, é porque nós pegamos lá do Ministério da Cultura, do jeito que veio, e publicamos. E eles, em vez de pegar e corrigir, eles publicaram. Então, eu vou ler aqui, olha que interessante, Peraí, a entidade cultural deverá se inscrever apenas uma categoria de acordo com o anexo 1 deste edital. No caso do envio de mais de uma inscrição na mesma categoria ou em diferentes categorias,
será considerada apenas a última proposta enviada para análise. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque quando a gente envia duas vezes, a gente envia primeiro a que a gente confia mais. Isso é natural. A segunda vai ser o nosso segunda opção, nossa carta na manga. Então, se a pessoa enviar duas vezes, se ela enviar um com CPF, outro com MEI, por exemplo, talvez ela envie do CPF primeiro, que é a que ela confia mais, envia a outra em segundo, e a que vai ser analisada é a outra. Agora, de qualquer forma, isso está escrito dessa forma no edital 3. Nos outros editais ele não está tão explicado assim. Então, vale mandar a pergunta. Era mais para a gente ficar atento assim, porque tem gente que já está inscrevendo, né? E muita gente tem me ligado e falando, não, eu posso inscrever com CPF e com MEI. Isso já foi conversado na reunião. Assim, a Secult responde sem responder, mas dentro desse responde sem responder, a resposta foi essa. Pode falar, Ellen. Eu não sei se a minha dúvida ela faz voltar muito a discussão, mas enfim, como vocês pararam para pontuar umas dúvidas, eu acho que talvez até o companheiro Leandro possa me ajudar, porque ele também é desse meio do maracatu, né, Leandro? Eu dei uma passada nos editais, eu ainda não escolhi, mas a gente vai tentar mais de um, provavelmente, embora esteja bem em cima, assim. Só que o que me chamou a atenção mais é o da trajetória, né, por conta do Murequitan já ter, aí tá fazendo 22 anos esse ano. Ele, não sei se, Leandro, que visão você teve disso, Leandro? Para quem faz maracatu, assim, eu não senti que esse edital 2, né, da trajetória, premiação cultural, ele contempla, por se tratar também de Minas Gerais, né, quando ele fala no anexo 1, né, de grupos e coletivos populares, ele já especifica, né, ele cita ali várias categorias em que, até obviamente não está incluso, né, maracatu, mas eu não senti que dá para incluir de alguma forma em nenhuma dessas categorias que ele vai listando, capoeira, povos de terreiro. Seria o mais próximo, talvez, né? Mas ainda assim, eu não sei se caberia fazer essa tentativa nesse edital, especificamente para um grupo de maracatu. Embora ele também tenha essa abertura para a cultura popular, eu não senti muito esse espaço, assim, não sei, queria ouvir um pouquinho você dessa visão sua de batuqueiro também. Quer falar primeiro, Lelo? Beleza, eu falo rapidinho. Eu acho que essa pergunta tem a ver com um negócio que o Léo mesmo comentou semana passada, que é sobre o critério de que o projeto tenha relevância para o cenário cultural mineiro. O maracatu não é identificado como mineiro, mas pernambucano. Mas eu diria assim que é uma possibilidade de justificar isso, lembrando, eu não sei qual é a origem, talvez o Léo saiba falar sobre isso, não sei qual é a origem africana do maracatu, se é do centro da África, se é Banto e Yorubá, ou se é do leste da África, que já é outra coisa, rítmica, né? Mas tem uma boa referência a respeito disso, que é a obra do Letieres Leite, maestro Letieres Leite, que identificou muito profundamente, estudou muito a vida inteira as raízes africanas da música brasileira. Então ele meio que mapeou, tem propostas de mapeamento do percurso, dos ritmos, através dos tempos e dos lugares, que talvez ajudem a justificar a presença de maracatu em Minas, que é perfeitamente justificável, porque, enfim, nem sei se vai... Eu trabalho com isso, eu tenho um livro encostado aí, assim, que eu não consigo desenvolver nunca, está me matando, mas eu vou sobreviver a ele, que inclusive coloca o problema, assim, existe uma identidade mineira? Será que existe? Né? Será que existe? É muito tão parecida no sul de Minas com o paulista, inclusive o sotaque, a viola caipira, tudo muito parecido. Aí vai para o norte, é meio baiano. Dá para falar que tem uma identidade mineira? Não sei se dá para falar. Mas responder a isso
quer dizer justificar, né? Como é que isso se relaciona com a cultura que se faz em Minas? E eu acho que o maracatu tem muito a ver com a origem africana dos ritmos, dos reisados, né, de Minas, dos congados, de tudo. Isso é tudo muito relacionado. Léo. Opa. Evelyn, você tá joia? Massa demais que você tá aqui com a gente. Teve sim, essa questão foi colocada no Fórum das Culturas Populares, né? A gente tem um conselheiro muito atuante, que é o Tainan, e aí ele encaminhou para a Secult justamente um pedido de retificação daquele item que trata de nomear quais são as manifestações que estão incluídas como manifestações tradicionais aceitas no edital, porque eles colocam lá coisas, porque esses copia e cola mal feito, mal pensado, né? Entrou tacacazeira, mas não entrou grupo de maracatu, que a gente tem vários em Minas Gerais, né? E várias outras manifestações culturais também, que não couberam ali, porque nunca caberiam num estado continental que nem Minas Gerais, tem muita coisa. Então, foi solicitado uma retificação desse texto, né, para tirar essa especificidade e deixar uma coisa mais genérica com "e outros", né? Então, pode continuar investindo aí na ideia de concorrer com a trajetória do Maraquitã, que tem uma grande possibilidade de ser premiado, sim, e tende a ter uma retificação disso aí, ou, no mínimo, vai ter uma mudança de entendimento lá da Secult na hora de avaliar as propostas e de entender que o maracatu está incluído, sim, assim como todas as outras manifestações tradicionais que a gente tem aqui no território de Minas Gerais, né? Não precisa ser originária de Minas Gerais. Beleza? Pessoal, eu levantei a mão aqui. Carta que ele mandou. Eu levantei a mão aqui para falar um comentário genérico a respeito do diálogo que a Evelyn travou com o Léo agora, que é o seguinte: uma coisa que foi muito importante para o Vagão 98 no PNAB 1 ano passado foi a gente ter feito um documento, de certa maneira, exaustivo da nossa trajetória. Tudo que foi feito, onde saiu, tem um registro no Facebook, no Instagram, não sei o que. A gente fez um registro chamado trajetória. Porque o que acontece é o seguinte: você entra no edital, sai o resultado preliminar. Para entrar com o recurso, você não pode apresentar nenhum documento novo. Tudo tem que ter sido apresentado na inscrição. Então, você precisa documentar a sua inscrição exaustivamente, né? Você precisa pegar tudo que você pode achar que é relevante informar, você tem que informar na inscrição. Porque se eventualmente a avaliação não for bem feita, aí você diz assim: no documento tal que eu anexei lá como documento complementar, eu falo sobre isso, e eu justifico que eu pontuo nisso e tal. Isso foi muito relevante para o Vagão. Somamos pontos, porque, inclusive no pontão, isso foi muito fundamental. Tinha lá, assim, o portfólio, que é mais genérico, né? Outra coisa que o Vagão fez, que eu acho que também todo mundo pode adotar: a gente fez portfólio respondendo aos critérios de avaliação. Os critérios de avaliação são 12 perguntas, 10 perguntas. A gente fez um portfólio dizendo assim, por ordem de pontuação, as perguntas que valiam mais pontos, seguidas das que valiam menos pontos. E informamos, por isso foi segundo colocado no edital de Pontão, que eram só 7 oportunidades para o estado todo. Teve um papel muito importante o portfólio ser direcionado para os critérios avaliativos. Então, nominalmente, o nosso portfólio dizia assim: a primeira pergunta lá do portfólio que valia 12 pontos. Como é que a gente responde a isso? Estava lá as evidências, fotos, né, e tal. Como é que a gente responde a isso? Estava lá as evidências, inscrição, foto, link, matéria de imprensa, não sei o quê. Proceder assim também traduz melhor para quem é o avaliador a natureza da sua atuação. Então,
Porque quando você escreve uma proposta no edital, não está em questão o valor da sua proposta em si. Está em questão a capacidade de você demonstrar para a disputa do edital que a sua proposta atende aqueles critérios avaliativos. Então, o foco é esse, não é o que você quer fazer, é o que atende aos critérios avaliativos. Você tem que adaptar, né, a coisa, aí fica mais competitivo. Ronildo, pois não? Uai, minha mão levantou sozinha aí, eu devo ter cutucado alguma coisa aqui. Não, mas aproveita e fala então. Rapaz, eu tava com um negócio para falar aqui, mas eu tava me organizando ainda e esqueci. Assim que a minha mão levantou, eu esqueci. Pode ir outro aí que depois eu trago aqui. O que é? Bom, fica aberto para o pessoal que queira fazer pergunta, que está com dúvida sobre os projetos que está inscrevendo, sobre como fazer isso. Ô, Léo, eu vou então cutucar o Léo aqui para ele. Eu não sei se o Léo já falou com vocês aí. Aquela questão, você chegou a falar a questão daquelas perguntas, Léo, que você viu lá da circulação. Eu também não entendi de onde que era aquilo lá. É alguém que mandou a pergunta para a Secult, veio com as respostas, né? E aí, tá fácil para você aí trazer aquilo para o pessoal, para a gente ver que tamanho que está a confusão nesse sentido, porque eu já estava com meus projetos de circulação aqui praticamente prontos. E aí, o Léo vai trazer aqui o que houve lá, não sei se vocês estão por dentro disso, e é muito importante a gente fazer essa pergunta lá, mandar essa pergunta para a Secult. Por essa questão da bolsa, da circulação estar na bolsa. O fato é que eu achei que ficou mais fácil, porque aí você não precisa de planilha e tudo mais, mas traz aí, Léo, fazendo favor, o pessoal ver o que aconteceu numa resposta. É o seguinte, teve uma agente cultural que ela consultou na Secult, na verdade ela estava confirmando, ela falou assim, então quer dizer que para proposta de circulação de espetáculo, eu não preciso mandar planilha orçamentária? Aí o agente que estava respondendo ela, lá da Secult, falou assim, ó, o edital 1, ele é para propostas que têm a ver com estudos e pesquisas, né? Então, nesse edital, você não precisa apresentar planilha orçamentária. Ela falou, não, mas no meu caso não é estudo e pesquisa, é circulação de espetáculo. Aí ele respondeu para ela assim, não, circulação de espetáculo não se enquadra no edital de bolsa, que é o edital 1. Falou bolsa, ele falou, ó, não se enquadra nesse edital. Aí ela falou, como assim não se enquadra? Tá escrito lá, circulação de música. Ele falou, não se enquadra porque esse edital de bolsa, ele é para premiar, para contemplar ações culturais que sejam de estudo e pesquisa. E aí, a confusão é a seguinte, é que a intenção foi ótima, né, de trazer a circulação para o edital de bolsa. Foi uma ótima intenção e é um ótimo, vai ter um bom resultado também, porque, por exemplo, a música que está com pouco recurso esse ano, com poucas oportunidades, o mesmo agente cultural, ele pode propor a realização de um single ou de um álbum no edital 4, e ele pode propor a circulação de um espetáculo no edital 1, porque são editais diferentes, então o mesmo agente cultural pode propor nos dois. Se a circulação de espetáculo fosse no edital 4, de execução cultural, que é o que a gente mais intui, ele não poderia. Ou ele ia circular, ou ele ia produzir um álbum ou um single, né? Então eles tiveram a sábia decisão de falar, não, vamos colocar a circulação como bolsa no edital 1, fica simplificado, a pessoa não precisa apresentar planilha orçamentária nem nada, é só dar o relatório de execução depois. Só que aí cria essa confusão, por quê? Porque no marco regulatório do fomento, que institui quais são os tipos, quais são os instrumentos para cada tipo de relação cultural, tem lá a explicação do que é o termo de bolsa. E ele fala lá que o termo de bolsa é para ações culturais que estão relacionadas com estudos e pesquisas. Então, é para intercâmbio, para você fazer curso, para você circular com ações que estão
relacionadas com estudos e pesquisas, né? Então, lá no marco regulatório, se você for ler ao pé da letra, circulação de espetáculo não entra como um objeto passivo de receber bolsa, né? Mas a Secult fez esse puxadinho no conceito de bolsa, colocou circulação de espetáculo de música e de teatro no edital 01, né? E o que a gente tem que estar muito atento se algum parecerista desavisado vier falar que a sua circulação de espetáculo não cabe no edital 1. Você tem que pegar o anexo que descreve as categorias do edital 1. Lá nesse anexo vai estar falando circulação de espetáculo de música. Circulação de espetáculo de música. Então, é isso. O edital 1, que é um edital de bolsa, ele contempla a circulação de espetáculo de música e creio que espetáculo de teatro também, né? Sim. Aí, no marco regulatório, fala que bolsa não pode para esse tipo de objeto. Mas, nesse edital específico da Secult, tem que poder, porque foi para isso que foi criada essa categoria, porque senão vai ficar sem circulação de teatro e de música nesse ciclo da PNAD, né, que não é a intenção. Aí fala de circulação de dança, de eventos de circo, de exposição e design de artes visuais. Então, assim, o que denota, né, no frigir dos ovos, qual que é o problema? É o mesmo problema do outro ano. O pessoal da Secult, ninguém conversa com ninguém. Se você perguntar para 10 pessoas, você tem 10 respostas diferentes. Não falam a mesma língua. Isso é complicadíssimo, né, para nós que estamos aqui. E nós ficamos assustados, né, que eu falei para o Léo. Nós fomos muito bem recebidos lá na Secult. A Renata, a hora que a gente chegou, ela pediu para subir, aí chamou mais 4 pessoas para nos atender, né, e a gente ficou assim, achou a recepção muito calorosa, muito educada. Inclusive, a gente falou da diferença que tem, no caso aqui de Três Corações, né, que além da má vontade, é uma incompetência danada. Lá não, lá eles tiveram muito boa vontade, só tiveram incompetência. Foi só uma questão. Então, e aí a gente fala isso brincando, mas nós tivemos problemas sérios no ano passado com editais. Por quê? Porque a gente escreveu o projeto de acordo com o que estava escrito e o parecerista simplesmente falou, não é assim. Eu entendo de outra forma. E isso aconteceu muito. Então, isso aí é também mais como desabafo, né? Porque isso que eu estou falando aqui não vai adiantar nada. O que a gente tem trazido isso, a gente tem falado muito no CONSEC, que eles têm que cobrar isso da Secult. Que você passa a mesma pergunta para 3 pessoas e a resposta seja a mesma. É nesse sentido. E nessa live de tirar dúvidas é importante cutucar nessa questão. Eu não vou poder participar, que eu vou estar no Fórum Estadual de Conselheiros na sexta-feira. Mas quem puder participar e cobrar sobre essa questão da circulação de bolsa, é importante eles deixarem isso muito claro, né? Que a despeito do que está escrito no marco regulatório, que esse edital contempla sim a circulação de espetáculo. E, pessoal, quanto à dúvida também o que quer dizer aquilo lá, eu posso participar? Eles não conseguem responder claro. Né? Você fala assim, a minha pergunta eu posso participar como CPF, como MEI? Eles dão uma resposta assim, você entende que não, mas eles não dão uma resposta clara. Todo mundo tem medo, né, de assumir, né? A gente falou com a Renata lá, ela é subsecretária ou superintendente, não sei, mas ela não respondeu nada, e foram perguntas simples, né? Então, ainda está nessa questão. Isso também tem que partir de nós, né? De falar com o CONSEC, de falar com eles de novo. O Léo, eu ia lá para o Fórum dos Conselheiros, não vou poder ir, o Léo vai ver se fala com o Zé Júnior lá. Mas a gente deve, e assim,
uma sugestão também, que as reuniões aqui vão ser toda semana, Léo? Sim. Léo, toda semana, certo. Para a gente ir trazendo isso, né, que vai quem assistir aí da dia 6, anotar mesmo para a gente trazer aqui para o pessoal, que dessa vez eu tinha marcado de fazer na Associação Cultural uma noite para auxiliar o pessoal a escrever nos editais, eu adiei, porque eu estou ainda com muita dúvida. Aham. Sim, é tudo muito confuso. Mas vamos seguir aqui no fluxo. Alguém mais gostaria de colocar questões para a gente debater ainda hoje, como fala final? Eu tenho uma pergunta, que eu também não consegui ler tudo, mas é o seguinte, no edital 3, fala que não pode cobrar a elaboração a elaboração do projeto. Nos outros, todo mundo leu, nos outros fala isso ou não? Não falam, só os editais da Cultura Viva tratam disso, que foram que o link enviou, né? Os do Estado não tratam. Não tratam disso. Mas também não falam. Isso, exatamente. Porque tem o seguinte, tem uma coisa aí que vale a pena também pensar esse negócio do MEI e tudo, né? MEI e CPF, que é polêmico também, que é como aquela discussão que a gente teve lá no início, né? Da PJ, proponente, agente cultural, categorias várias, né? Podem significar a mesma coisa, podem se confundir. Eu estava falando um negócio tão interessante, eu esqueci o que eu estava falando. Me ajuda aí, do que eu estava falando? Do MEI, CPF, ou não era isso? Sim, lembrei. Que é o negócio de que direito público, ele tem uma coisa assim, ele é explícito. Então, assim, no direito público, que rege editais, leis de cultura, toda coisa toda, é um princípio o seguinte: você não pode fazer nada que a lei te autoriza, que a lei não te autoriza expressamente. Tudo que você pode fazer tem que estar previsto na lei. É diferente do direito privado. No direito privado, dos contratos comerciais, nesse universo todo, você não pode fazer nada que a lei proíba. Tudo que a lei não proíba, você pode fazer. Mas no direito público é diferente. Você só pode fazer o que a lei... Então, a melhor maneira de saber se o que você está fazendo é ok ou não é ver se isso está explícito no edital, se isso está explícito na regulamentação do Cultura Viva, se isso está explícito no... Enfim, porque tem umas coisas que chegam para a regulamentação do Cultura Viva que não chegam para a regulamentação do Estado. Mas também tem coisa legal que chega na regulamentação do Estado que não está no Cultura Viva. Por exemplo, dou um exemplo interessantíssimo. Os editais Cultura Viva desse ano, de pontos e pontões para fomento, prevêem a possibilidade de que PCDs sejam cotistas. E uma das possibilidades do PCD atestar que ele é cotista é ele mandar os documentos do BPC, do Benefício de Prestação Continuada, que é a assistência social, a LOAS, né? Combinado aí com direitos de PCDs. Até então, aqui no Vagão, a gente tem muito contato com o PCD que não aceita receber recurso para prestar um trabalho para o projeto para não perder o LOAS, para não perder o BPC. Aí agora o edital que vem do MINC fala assim, se você é um proponente, como é que você pode atestar que você é PCD? Pelo conjunto de laudos ou pelo LOAS. Se você provar que você está recebendo BPC, está comprovado que você é PCD. Não te impede de receber e não implica a perda do LOAS. Então isso é uma coisa que chama a atenção, né? Que é um problema, assim, que os PCDs, muitos deles são dependentes de LOAS, e eles ficam nessa posição assim, caramba, eu não posso receber por trabalho, se não caracteriza que eu posso trabalhar, eu perco o BPC. Caramba, isso é um problema dramático, assim, para acessibilidade atitudinal, para você contratar um PCD para o seu projeto. Isso é um drama que você encontra quando você vai buscar. E é uma coisa que eu acho também que precisa ir para essa consulta da Secult, porque está explícita nos editais PNAB, nos editais Cultura Viva da PNAB e nos outros não. Léo? Eu queria perguntar,
para a Evelyn. Ô, Evelyn, vocês vão inscrever em outras categorias também, ou vocês estão pensando exclusivamente na premiação por trajetória? Porque tem outros editais que o Moiractan caberia bem, né? Eu queria saber se você está pensando em escrever, o que você está pensando? Estamos sim, Leandro. A gente está de zóio nas outras também. É que a trajetória eu, pelo menos, né, que eu escrevi os outros 2 editais que a gente foi contemplado, eu me sinto mais à vontade um pouco, porque já nosso portfólio ele é bem voltado à nossa trajetória, né? Tem bastante tempo e tem bastante história mesmo, né? Então, já meio que o projeto já até está bem encaminhado. E aí, os outros seriam tentativas a mais que a gente vai fazer. Eu penso, assim, que até o edital 1, né, de intercâmbio, é o que mais interessa a gente, porque a gente tem essa vontade, né, de mandar o grupo inteiro para Recife, né? A gente já foi, enquanto indivíduos, né, se virando, mas um edital desse daria essa possibilidade, por exemplo. Então, para mim, seria até o 1 seria mais interessante. A gente vai tentar o Trajetórias é um que para mim já está bem encaminhado, assim, por conta das outras participações que a gente já teve em edital, mas que quando eu fui ler, assim, eu me dei conta que não estava muito contemplado ali. Por isso que eu trouxe a dúvida. Mas a gente vai tentar os outros, sim. Só realmente a gente não tem o certificado de ponto de cultura ainda, né? Então, esses a gente não vai estar tentando. Mas os demais, eu pretendo me virar aí para escrever com algumas ajudas os editais, os projetos até lá, né? O edital 5, Evelyn, que é o edital de premiação de pontos e pontões de cultura, vocês também podem participar, mesmo sem ser ponto de cultura ainda, porque ele é um edital para certificação simplificada de coletivos. Então, por exemplo, se vocês ainda não são ponto de cultura, vocês podem concorrer nesse edital, apresentando o mesmo portfólio que vocês vão apresentar também no edital 1. Você vai matar 2 coelhos numa cajadada só, porque é praticamente a mesma inscrição. O mesmo material que você vai apresentar no edital 1 é o que você vai apresentar no 3, e aí, se o seu grupo for contemplado, além de receber o valor da premiação, vocês também podem ser certificados já automaticamente como ponto de cultura. Então, são 2 benefícios no edital 3 de uma vez. E se, por acaso, vocês fizerem 50% da pontuação, mas não fizeram o suficiente para ser contemplado com a premiação financeira, mesmo assim vocês podem ganhar a certificação. Ganha a certificação mesmo sem receber o prêmio. Então, você pode ganhar as 2 coisas, ou pode ganhar pelo menos uma coisa, que é a certificação. Você já fica certificado como ponto de cultura. Aliás, não é que fica certificado, você fica pré-certificado. Você fica pré-certificada, já vai para o site do Ministério da Cultura, e aí é só você depois complementar lá a documentação do grupo, que eles já te certificam como ponto de cultura, beleza? Não, massa demais, viu? Obrigada. Eu senti, assim, esse ponto é um ponto que eu senti um pouco mais em outros editais, assim, de ter uma abertura para participar, caso não tivesse certificado ainda, mas nesse eu fiz uma leitura bem superficial desses dos pontos de cultura também ainda vou aprofundar, mas eu não senti, assim, essa abertura, eu acabei deixando de lado um pouquinho para escrever, para tentar e aprofundar depois, mas é bom saber, porque é uma possibilidade a mais, né? Porque de repente, vai que não sai o intercâmbio, mas você ganha a premiação, você usa a grana da premiação para fazer o intercâmbio. É uma possibilidade. E essa coisa, né? Ter em mente que o mesmo proponente não concorre em 2 categorias no mesmo edital, mas pode concorrer em diferentes editais, né? Essa é uma informação importante de ser circulada, né? Que as pessoas saibam disso. E você, Rodrigo, você está pensando em algum fomento? Rapaz, eu estou aqui com uma lista aqui, tem o de pontos de cultura, que mesmo com uma trajetória curtinha aí de 2 anos, com certificação, já tem uns 20 e tantos anos atuando, né? Então, não sei como é que vai ser contabilizado isso.
mas aqui no edital 1, circulação de espetáculos é algo que eu não tenho, assim, um know-how grande, né? Então, mas eu quero tentar escrever em, digamos, seria a terceira opção. O edital 4 eu acho que tem uma chance boa, né, que é transmissão de saberes, e o de mestre artesão mesmo parece que não esteja específico ali, falando sobre luthieria. Mas eu acredito que essas retificações aí que o Léo falou que vão acontecer, vai que acontece alguma abertura para isso também. Então, assim, agora a grande questão aqui é ter tempo para escrever isso tudo, né? Então vai ter que selecionar alguma coisa para escrever, né? Não vai dar para fazer tudo. Uhum. Essa é uma decisão importante, né? Entender o conjunto dos editais e saber onde você é mais competitivo para ir nisso, porque é uma disputa, né? Não é uma coisa... É diferente um pouco das leis de incentivo, que você tem outra dificuldade, você propõe eventualmente o que você sonha e tem o desafio de captar, reunir patrocinadores para custear isso. Na PNAB você não tem que buscar o patrocinador, mas você precisa concorrer no edital, você tem que atender aqueles critérios e tal, tem que ter uma inteligência nessa direção, adaptar o que você quer fazer ao que o edital propõe, né? Isso é uma coisa meio abstrata, assim, né? Uma coisa de compreensão. É argumentativa, né? Dá para fazer de muitas maneiras, mas tem que ter essa atenção, tem que olhar para os critérios avaliativos que nesse ano não estão nos editais em geral, estão como anexos. É um exemplo disso aí que você está falando, né, Léo? É que, por exemplo, que nem a Evelyn estava pensando em participar do edital 1 com uma proposta de intercâmbio na música. Não tem essa categoria, viu, Evelyn? Não tem intercâmbio nem para música, nem para cultura popular no edital 1. Aí você tem que ir lá, entrar no anexo, aí você vai ver a circulação de música, circulação de espetáculo de teatro, intercâmbio de teatro tem circulação audiovisual, circulação de exposições de design e artes visuais, circulação de literatura, circulação de dança, circo, expedições de cultura alimentar, moda, circulação de desfile, intercâmbio de produção técnica, museus, tem várias categorias, mas a música não designou recurso para intercâmbio dentro do campo, proposta de intercâmbio na música, por exemplo. Então é isso que o Lelo está falando. Além de ler o edital, tem que ficar depois casando com os anexos para ver o que cabe. Olha a tia Marta aí, ó. Ela é sua sogra? Boa noite, Marta, bem-vinda. Boa noite, Lelo. Sou do artesanato, com você lá. Bom ter você por aqui, boa noite. E aí, enfim, alguém mais tem dúvidas sobre o edital que está querendo concorrer? É a hora da gente, né? Tem um negócio também, Dudu, você que costuma dar muita força para a turma da cultura popular, não sei se você viu que na premiação de trajetória, no edital 2, eu acho, né, que é a premiação de trajetória, todo mundo tem que comprovar 10 anos de trajetória, pelo menos. Você viu isso lá? É um mínimo de 10 anos de trajetória para participar. No caso deles aqui, eu tenho uma dificuldade, Léo, porque não tem clipping, não tem uma coisa que fale, tipo, esse acontecimento foi em 2014, por exemplo. Entendeu? E aí, eu tô com um pouquinho de dificuldade nesse sentido aí, mas tô recolhendo o material, tô recolhendo aí algumas coisas assim, tipo, postagem no Facebook, que é de 8, 10 anos atrás, sabe? Essas coisas assim, eu tô fazendo um recorte junto com a data. Mas tô atento a isso sim, obrigado por ter lembrado. O Nildo quer falar? Ô Dudu, teve... as coisas da PNAB, elas vão perdendo um pouco, assim, lá no começo era de um jeito, depois ela vai perdendo algumas questões, né? Vão ficando perdidas. Mas lá atrás, ficou combinado que alguns grupos de cultura popular fizeram isso e funcionou, não sei se vai funcionar agora, mas vale a pena tentar, é o seguinte: quem não tinha portfólio pegava declaração.
sabe? Ele não tem um portfólio, mas tem uma festa que ele participou lá no bairro, em frente ao bar do Antônio, aí ele vai lá e pega uma declaração do Antônio. Só que 10 anos, às vezes o Antônio muda também, é um negócio que não é tão fácil assim. Mas teve gente que fez isso, né? Eu não tenho portfólio aqui de que eu fiz esse ano, mas eu fiz 4 vezes. Vai lá, pega uma declaração, eu declaro que fez aqui o evento, né? E também é melhor isso do que nada, né? É uma boa tentativa. Boa. Eu acho que também é uma boa, às vezes, procurar, por exemplo, a Secretaria de Cultura, pedir uma declaração de que a pessoa é atuante, o ponto de cultura também fornecer, né, Lelo? O vagão, de repente, poder atestar, falar, nós somos, o vagão 98 atesta que fulano de tal tem uma trajetória de mais de 10 anos na cultura, que a gente reconhece, enfim, verdade. Eu acho que, né, esse tipo de declaração reforça. Os ternos de Congo que eu estou ajudando aqui, eles são reconhecidos pelo IFAM também, sabe? Então eles têm aquele diploma, e assim, não é para qualquer um que eles dão aquele certificado, né? Já tem que ter uma trajetória primeiro, para depois o IFAM certificar eles e emitir aquele documento. Então acho que vai ser válido também. Mas com certeza, essas declarações aí vão ajudar bastante também. Obrigado pela dica. Valeu. E Dudu, também é aquela história, né? Dudu em geral, né? Todo mundo que está aqui. Para a comprovação das culturas populares, o aspecto declaratório é muito principal, né? Pessoas dizendo, confirmando a experiência e tudo, são decisivas, né? Se baseia nisso. Então, tem que investir nisso mesmo, como o Ronildo sugeriu, né? Pode ser, declaratório, né? Se tiver gente dizendo que aconteceu e tal, registra como carta, como declaração, que é bom. Mais alguma dúvida? Brian, como é que você está pensando? Fala, Brian! Estou aqui com o Decentra aberto aqui desde cedo, trabalhando para arrumar aquelas fichas, né? Atualizar as fichas, com uma mudança também no comprovante de residência. Não sei se é de todos os editais, mas tem edital aqui que é 5 anos, não é? Vocês viram isso? Eu acho o edital aqui. Aí estou trabalhando para arrumar aqui minhas fichas cadastro, atualizar a representação de coletivo. E estou primeiro nesse lei de trajetória. E depois já articulando com Beterraba lá de Piranguinho. Cadastro Beterraba para a gente pensar num festival. Que dessa vez tem festival separado, né? Tem aqui no edital 4. Mostras e festivais de circo. Pensando no festival também. Pensando na montagem de espetáculo. Aí no caso pro coletivo. E pensando no edital 1 aqui também, em pesquisa em circo. Eu ainda não li o edital inteiro. E nunca escrevi para pesquisa. Mas devo trazer na próxima reunião as dúvidas referentes à pesquisa. Quem já fez, já escreveu aí, já foi contemplado em pesquisa. Aí tem um em pesquisa em circo. Aí deve estar nisso aí também. No mais, é isso. E a circulação no 1 também, né? Que lá tá circulação em evento de circo. Aí depois na descrição lá fala espetáculos já estreados. Mas é só isso. Legal. Alguém gostaria? A Evelyn colocou uma dúvida aqui, ó. Foi você, Evelyn. Pode falar, Evelyn. Eu escrevi aí rapidinho, porque é uma dúvida que eu não sei se foi um erro mesmo de... Eu tinha já a inscrição no Decentro já há um bom tempo, mas a ficha eu não tinha feito ainda. Eu criei lá, porque eu vou representar com o meu CPF o grupo, né? A gente não tem CNPJ. Mas eu percebi isso, assim, eu pedi o CPF de algumas pessoas, a gente adicionou o corpo de apresentação mesmo do grupo, só que pede um anexo lá.
E aí eu fiquei assim, né, eu pedi mesmo, sério, com todos os CPF, será? Ou eu interpretei errado, é outra coisa. Tem algumas coisinhas lá que me deixaram um pouquinho em dúvida, assim. A voz da Evelyn, para mim, pode ser meu fone, não ficou muito claro. Você entendeu aí, Léo? Também E eu ficou não um entendi. pouquinho picotado. Ô, Evelyn, deixa eu ver se eu entendi. Eu não tinha entendido muita pergunta aqui. A dúvida que você ficou aqui tem que anexar o PDF dos CPFs de todos os membros. É porque você fez o cadastro era de pessoa jurídica? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Era de pessoa jurídica? Não, é como CPF mesmo. Tem um quadro de membros que a gente adiciona, né? Eu, por exemplo, que sou representante legal, mas tem os outros membros que eu adicionei também. Umas 6, 7 pessoas, assim. E aí, depois que eu vi que tem lá documento CPF dos demais membros, e aí tem uma bolinha vermelha lá, né? Então, suponho que tem que adicionar um anexo de um xerox ali, né? Tá. É isso mesmo, tem que adicionar. Alguém sabe responder isso com certeza, que eu não fiz ainda cadastro assim lá. Mas, perdão, tipo assim, okay. se tiver que adicionar e você não adicionar, na hora que você tentar enviar, ele vai reclamar lá. Ele vai falar que está faltando. Ele não deixa aí. Pode falar, Brian. Daí em qual ficha de cadastro? Para CPF ou para representação de coletivo sem CNPJ? Que só aparece para mim nessa ficha de cadastro de representante de coletivo. É esse que ela tem estava esse fazendo. Quadro de adicionar membro. É o do representante, só que aí, na minha interpretação, não sei, né, se isso pesa de alguma forma na inscrição, mas como tem um quadro de membros, está escrito, informe todos os membros do coletivo. Aí eu adicionei, né, numa conversa aqui, os membros que a gente considera, né, como membros de apresentação aqui, que são algumas pessoas, e eu coloquei eu como representante, mas pede CPF de cada um, data de nascimento, algumas declarações. Aí, quando eu desci, que eu vi que tinha que anexar, além de escrever o CPF, pede um anexo. Eu supus, né, que é o anexo de cada um dos CPFs dos membros, que é mais trabalhoso, né, mas enfim, minha esperança era dar para contornar isso. Eu adicionei, eu tenho a ficha de cadastro como representação do coletivo aqui. O ano passado a gente teve um edital contemplado em manutenção, e eu coloquei tudo, o CPF da turma aqui. Cadastrei cada membro lá, e depois aquela carta, eu acho que tem por último uma carta, né, de anuência de todo mundo, assinado, reconhecendo lá, e mais um mundo de documento aqui da turma que eu consegui. Fui comprimindo aqui, colocando portfólio de todo mundo junto, do coletivo, eu socando documento aqui até eu descendo e reclamar. E quando, às vezes, tem casos em que você tem que juntar vários em um PDF só, né? Que só tem lugar para anexar um documento e você precisa colocar de várias pessoas, aí você tem que juntar tudo num PDF só. E no caso também das cotas, todas as cotas e ações afirmativas que for participar como coletivo, aí, por exemplo, todas as pessoas LGBT do grupo têm que fazer declaração, todas as pessoas PCD do grupo têm que mandar laudo, todas as pessoas pretas do grupo têm que fazer autodeclaração, e ainda tem esse ano a novidade, que é a tal da carta consubstanciada, né, que as pessoas pretas, elas, além de dizer que são pretas, elas têm que mandar uma carta justificando por que elas se entendem pretas, né, enfim, tem essa exigência também, tem que ficar atento. Eu acho que isso aí vai ser um negócio que vai tirar muita gente, porque você pegar uma pessoa que ela vai escrever assim, eu sou concorrendo, eu sou preto porque eu nasci preto, né, é o que ela vai poder escrever na carta. Sou preto porque minha mãe é preta, meu pai é preto, eu sou preto. O que você vai escrever numa carta consubstanciada? Né? Mas, enfim, tem que apresentar isso também.
Essa questão da carta consubstanciada, eu acho que ao mesmo tempo ela é uma agressão, em certo sentido, né? Porque é uma coisa assim, tudo que se produziu até hoje de metodologia para testar quem é preto e quem não é preto, não rolou ainda. Tem uma tensão em torno disso. E aí se criou esse instrumento, né? É sempre por um acréscimo de burocracia. Carta consubstanciada. Enfim, tem que falar a respeito. Mas também é uma oportunidade poética, né? Tem um espaço ali para você falar. O que pode vir daí, né? Talvez as pessoas devêssemos encarar assim, né? Surgiu esse negócio de carta consubstanciada. Qual a melhor maneira de usar isso? Para galgar território, né? Para atalhar entendimentos polêmicos e tal. Talvez seja essa a possibilidade que essa burocracia nova represente nos editais. Acho que o mínimo que dá para você falar é falar, sou preto porque estou dizendo que sou preto, e quem duvidar que prove o contrário, apresente evidências de que eu não sou. Porque essa carta consubstanciada, ela está sendo pedida, a alegação da Secult é que teve bastante contestação das autodeclarações no primeiro ciclo, o que é compreensível, né? Uhum. Só que em vez de apurar as denúncias e pedir carta consubstanciada dessas pessoas que foram denunciadas, né? Falou, meu amigo, você foi denunciado, preciso que você me apresente com uma carta consubstanciada, uma foto, faça um vídeo aqui, eu vou te ligar no telefone, você abre a câmera, sei lá, inventa, dá seus pulos, Secult, né? Mas isso tinha que ser exigido da pessoa que foi denunciada. E para não fazer o processo de apuração, eles já pedem a carta consubstanciada de todo mundo no começo, como se a pessoa que mentiu na autodeclaração não vai mentir na carta consubstanciada, né? Então é um negócio assim, lelé da cuca, cara. Só burocrata para inventar uma exigência dessa. É um pouco o que aconteceu aí. A Marta está aqui, você, né? Léo de Varginha, talvez Evelyn seja de Varginha também. Que foi o que fizeram com a história do ET, né? A IPTV fez um documentário desmentindo a história do ET a partir de um negócio chamado jornalismo declaratório, né? Umas pessoas foram lá e disseram, isso foi tudo uma bobagem, isso foi tudo uma mentira. E aí eles dizem, isso foi tudo uma mentira. Disseram, né? Mas é uma coisa assim, quem disse que existiam os ETs de Varginha também declararam, né? É declaratório e tal. É um pouco isso que a Secult está fazendo, né? Essa coisa de apostar dobrar a aposta numa comprovação declaratória. Como você bem apontou, assim, a estapafúrdio não é uma coisa sensível que expressa uma sensibilidade com a questão de uma implementação de política pública de cultura de equidade racial. Mas se o espaço dado foi esse, eu acho que a gente tem que pensar em ocupar de maneira criativa e de maneira que modifique esse estado das coisas, né? Quem vai declarar lá na sua carta consubstanciada, na medida do possível, que faça isso implicando a Secult com essa pergunta, né, que ela está fazendo, né? Botar o jogo para frente, nisso que eu aposto. Fala, Ronildo. Então, uma coisa interessante, pessoal, lá vou eu bater na mesma tecla, né? Que é o seguinte, eu não consigo observar na Secult, com as conversas que eu tive lá, eu não consigo observar na Secult intenções. Você sabe o que eles estão fazendo? Eles estão se escondendo atrás da União. A hora que nós falamos sobre a carta, ela falou, mas veio de cima para baixo. O dia que nós falamos, a gente precisa organizar aqui em Minas Gerais a questão que eles estão deslegitimando a escuta. Mas é porque a União que veio com essa cartilha, que a escuta agora é só consultiva, não sei o quê. A gente sabe que tem uma questão, né, do Ministério da Cultura, mas que o município, o Estado, tem poder discricionário. Para mim, assim,
quando a gente for enquanto a gente vai caminhando, é óbvio, né, que a gente está querendo construir, não está querendo brigar com eles ou destruir. Mas todas as vezes que a gente for conversar com o CONSEC e com alguém da secretaria, com a Secretaria de Cultura, né, de Minas Gerais, a gente vai ter que cobrar deles uma postura, né? Vocês têm que fazer, vocês têm que acreditar em alguma coisa, né? Acreditar que alguma coisa é boa e que ela vai surtir efeito e peitar, que é o que a gente faz no município, e a gente paga preço por isso, né? Então, porque eu tenho achado assim, a Secult, ela está muito mole, ela está se escondendo atrás do qualquer coisinha que você fala, né? A gente conversou lá em Lambari, com eles a respeito dessa questão que a gente devia tratar um pouco mais de garantir as escutas. Ela, mas isso é legislativo, isso é lá do legislativo. No fim, não sobra nada para a Secult fazer, né? O que sobrou virou um setor de informações, né? Aquele de sempre, é o guichê do lado. Então, e eu não estou falando isso com ataque, né? Eu estou falando isso como uma observação que a gente vai precisar. A gente não tem acesso toda hora direto lá, mas eu e o Léo, a gente tem feito um trabalho de conversar muito com o pessoal do CONSEC, nesse sentido, falar, tem que cobrar da Secult uma postura. Se errar, que erre, mas fomos nós erramos querendo acertar, mas não ficamos falando, depende lá do Ministério da Cultura, porque não depende, não é tudo que depende, inclusive os editais da Cultura Viva é obrigatório seguir, os editais, os outros, eles não precisam nem olhar se não quiser, é uma proposta de modelo, né? Aí eles pegam um edital mal feito do Ministério da Cultura e publicam. A gente fala, tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado ali. Não, veio lá do Ministério da Cultura. Se vier errado, corrija, né? Então, é essa coisa que nós temos que cobrar. Hoje eu não encho o saco mais, pessoal. Hoje eu não reclamo mais. Valeu, amigo. Até para fazer um copia e cola de um negócio, a pessoa tem que ter senso crítico, né? Essa mesma instrução normativa que eu coloquei aqui no chat, que fala das ações afirmativas e fala da questão da acessibilidade, é ela que estabelece que a carta consubstanciada é um dos instrumentos que o poder público pode usar para complementar a autodeclaração. Agora, não fala como que você vai usar, né? A forma, você tem que raciocinar, você fala, não, eu peço uma autodeclaração, se houver uma denúncia, eu posso pedir instrumentos complementares, né? E, por exemplo, é que nem o Ronildo está falando, é a falta de competência até para fazer copia e cola. O edital do Cultura Viva está pronto lá o modelo. São dois, um para TCC de pontão e um para TCC de ponto. Ninguém falou que era para juntar, eles juntaram. Juntaram e prejudicaram os pontos que representam os pontões, porque agora, por exemplo, que nem no caso do Vagão 98, que é o representante legal do pontão do Rio Verde, e é também um ponto de cultura que tem suas próprias ações, ele só pode concorrer ou a TCC de pontão ou a TCC de ponto. O pontão, ou o pontão vai perder, ou o ponto vai perder, né? E outra coisa curiosa, no modelo que o Ministério da Cultura fornece para os editais do Ponto de Cultura, está lá separado o trecho em vermelho, que é o que eles podem alterar, e o trecho em preto, que é o que eles não devem alterar, né? Eles mantiveram a parte que estava em vermelho, que eles podiam alterar, que é a parte que fala que cada entidade somente poderá se inscrever uma vez nesse edital. Essa parte eles podiam ter alterado. Eles podiam ter colocado que cada agente cultural somente poderá se inscrever uma vez nesse edital. Resolveria o problema dos pontos e pontões. Eles tinham liberdade para fazer isso, né? Mas a burocracia leva os caras a fazer uma redação e um processo que é só de se proteger, é um medo de assumir responsabilidade, né? Que é isso que o Ronildo está falando, né? De se você vai fazer uma ação, afirme com vontade, né? Por exemplo, vai ter pontuação agora extra
para proponentes que nunca participaram, que nunca foram contemplados da PNAB. Isso é uma coisa boa, né? Isso é uma coisa interessante, mas tem que fazer isso com fundamentação. Então, você tem que apresentar, falar, ó, no primeiro ciclo da PNAB, nós tivemos tantos % de contemplações para entrantes. Nesse segundo ciclo, a nossa meta é tanto. Por isso, estamos fazendo a pontuação assim, para você chegar lá na frente e poder avaliar. Funcionou? A pontuação que a gente deu, ela foi eficiente para alcançar a meta? Né? Mas não tem esse dado, não tem essa meta, faz um negócio meio assim, solto, né? Você não consegue entender a direção das coisas, o fundamento das coisas, é muito louco. Pessoal, eu vou ter que sair, eu ainda vou ter uma reunião aqui para variar. Vai ter, semana que vem nós temos de novo? Sim. Então, aproveitando, porque também já vamos batendo 2 horas de reunião, né? Já foi legal. Eu acho que, assim, numa orientação geral final para todos, quem está entrando nessa, quem está iniciando nisso de propor projetos, fiquem atentos, assim, por um esforço de reunir documentação nessa semana, antes do prazo final, porque leva tempo. Então, pegar carta de anuência dos lugares onde o projeto vai acontecer, currículo das pessoas que participam da equipe, reunir essa documentação básica do projeto, façam isso nessa semana, para ter tempo de elaborar o projeto, né, de pensar nisso, porque se deixar para pegar a documentação na última semana, nossa, é muito tumultuado, fica difícil, corre-se muitos riscos. Os riscos são muitos. E agradecer, então, a todos que participaram essa noite de novo. Quarta-feira que vem é às 7. Hoje começamos mais tarde, porque tinha reunião do Pontão antes, mas quarta-feira que vem, às 7 horas, a gente retoma para atualizar as últimas novidades sobre os editais. Valeu, obrigado, pessoal, boa noite. Obrigado, Breno. Valeu, gente, boa noite. Valeu. Valeu, turma. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau.